Desculpem quem já entende de eletro e veio com a intenção de fazer um curso mais avançado em eletro, não é essa a ideia. A ideia é pensando em pessoas que vão começar do zero a falar alguma coisa de eletro aí, tá? Mas só para ter uma ideia mais geral, ok? Vou estar compartilhando com vocês a minha tela. Aí vocês aceitem aí. Deixa eu achar essa daqui. Ok, vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Ok, beleza. Então eu vou abrir aqui, já que vocês estão vendo, para ficar mais fácil. Está ocupando a tela toda, né? Não está aparecendo o restante do meu computador aí não, né? Só o material mesmo, não é isso? Isso, professor, só o material. Beleza, então tá bom. Então vamos lá, eu vou começar bem do beabá, bem da base mesmo, tá? A gente vai começar a falar sobre como traça um eletrocardiograma, só para vocês terem uma ideia de que, porque na prática vocês vão estar, né, sejam a maioria que imagino que seja da área de saúde, vocês vão estar pegando algum paciente no pronto-socorro, no pronto-atendimento, na unidade básica de saúde que precise de um eletrocardiograma, e aí vocês têm que saber, pelo menos, ter umas ideias gerais sobre o equipamento, né? Cada equipamento tem seu layout, seus detalhes, né? Não vai estar para a gente trabalhar com todas essas apresentações, mas pelo menos as ideias gerais são muito parecidas, tá? Então, geralmente, a gente deita o paciente na maca, explica o que vai fazer, principalmente no caso de criança, e vai conectar ele na tomada, isso é muito importante, às vezes as pessoas esquecem disso. E geralmente você vai ou usar adesivos, né, no tórax do paciente, ou você vai usar aquelas ventosas, né? Aquelas ventosas, elas marcam a pele do paciente. A gente sempre que pode dá preferência para os adesivos, porque não fica a marca tão forte como as ventosas. Geralmente a gente vai ter algumas derivações que a gente vai chamar pré-cordiais, que vão aquelas que vão estar sobre o pré-córdio. Pré-córdio é essa região na frente do coração, por isso chama pré-córdio, pré-cardíaco, na frente do coração. Então a gente vai estar desenhando aqui na frente do coração, essas aqui, que vai de V1 a V6, tá? Então, V por causa de ventrículo também, porque elas vão mostrar o ventrículo desde o lado direito até o lado esquerdo, de V1 a V6, tá? E elas têm as posições corretas. Se você colocar esses adesivos nos locais errados, provavelmente seu eletro não vai ficar bom e sua interpretação vai estar toda errada. Então, você tem que focar muito. Não dá para fazer de qualquer jeito, sair colocando de qualquer jeito. Tem que colocar com bastante atenção, né? Então, a gente conta aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal entre as costelas. Nesse buraco aqui entre uma costela e outra, né, mais próximo ao externo, para external direito, é onde vai estar o V1. É muito comum a gente ver nos hospitais o pessoal colocando o V1 aqui, ó, perto do segundo espaço intercostal. Lembrar que o segundo espaço intercostal, ele está mais ou menos no ângulo de Louis, que é aquele entalhe que a gente palpa aqui quando você vai passando o dedo pelo osso externo. Você começa aqui em cima da incisura e vai descendo, daí a pouco você vai ver uma angulaçãozinha aqui. Nessa angulação é mais ou menos onde está o segundo espaço. Estou enjoado de ver em hospital o pessoal colocar o V1 e V2 nessas posições aqui, o que vai dar errado, vai dar eletrocardiograma com interpretação errada, tá? Então, no quarto espaço intercostal V1 e V2, o V3 vocês não precisam de decorar, na verdade você põe aqui à direita o V1, à esquerda o V2, e o V4 abaixo do mamilo. Geralmente a gente pula um espaço agora para o quinto espaço intercostal, não é mais no quarto, e o V4 é abaixo do mamilo. E aí você volta com o V3, que ele vai ficar entre o V2 e o V4, mais ou menos nesse meio do caminho aqui é o V3. Continua aqui, então abaixo do mamilo V4, linha axilar anterior, então aqui está a axila, o final da axila aqui é a linha axilar anterior, ainda no quinto espaço vai estar o V5, e na linha axilar média vai estar o V6, tá? Então, é dessa forma que a gente vai colocar os eletrodos, tá? Então, ele vai do quarto espaço intercostal à direita, à esquerda, abaixo do mamilo, entre os dois, linha axilar anterior,
linha axilar média, ok? Esses são as precordiais que vão me dar informações do coração, tá? Então, aqui está uma criança, por exemplo, com esses eletrodos, ó, os eletrodos colocados aqui, à direita do externo, à esquerda do externo, e abaixo da linha do mamilo V4, né? E esse daqui entre os dois, e esses dois aqui na linha axilar anterior e linha axilar média ou posterior, tá? Então, na prática, o coração vai estar mais ou menos nessa anatomia aqui, né? E aí, eu vou dar uma olhada aqui do coração de vários pontos de vista, né? Então, o sistema elétrico do coração vai conduzir de cima para baixo, e eu vou estar olhando por meio desses eletrodos para que lado está indo o estímulo elétrico. Como o estímulo elétrico ele ocorre de cima para baixo, quer dizer, mais ou menos dessa região onde está V1 aqui, em direção a V6, a gente vai perceber que o estímulo elétrico ele vem para a direção do V6 e ele foge do V1. Isso é muito importante, guardem essa informação. Por quê? Porque vocês vão ver que lá no eletro, aqui nessa região de V5 e V6, a onda, a amplitude da onda, ela é positiva. Isso significa que toda vez que o estímulo elétrico vem na direção do eletrodo, então, quando eu vou estudar o estímulo elétrico em V5 e V6 e ele está positivo, significa que o estímulo está vindo lá de cima e vindo na direção dele. Vocês vão perceber também que no V1, geralmente, a amplitude, né, a polaridade do estímulo elétrico vai estar negativo em V1. Por quê? Porque o estímulo elétrico ele sai dessa região de V1 e foge de V1 e vai para a direção de V5 e V6. Ou seja, na prática, toda vez que o estímulo elétrico foge do eletrodo que está sendo analisado ali, ele vai vir mais para negativo. Então, tudo que é mais positivo significa que o estímulo elétrico está vindo nessa direção. Toda vez que der negativo, significa que o estímulo elétrico está fugindo dessa posição. Conseguiram compreender esse princípio base aí da colocação e de que o que vai ser positivo está vindo na direção, como V5 e V6, o estímulo vai estar sempre vindo na direção deles, e V1, por exemplo, ele vai estar fugindo do V1. Vocês conseguiram entender até aí? Ok? Se alguém tiver alguma dúvida e não tiver entendido, pede para repetir, pode voltar e pode abrir o áudio e interromper, ok? Depois a gente vai ver isso no eletro, vai ficar mais interessante, mas é interessante compreender aqui. Uma outra coisa que a gente tem que ver é que esses outros eletrodos aqui, eles não são mais de precórdio, eles são eletrodos de periferia, né? Então, são as derivações periféricas. Então, tem as derivações precordiais, que vai de V1 a V6, e tem as derivações que a gente vai chamar de periféricas, tá? Que a gente vai chamar de D1, D2, AVF, depois a gente vai ver que elas recebem nomes específicos. Mas, basicamente, os eletrodos, eles têm cores, né, diferentes aqui. Você veja que tem verde e amarelo e preto e vermelho. Geralmente, existe até uma forma de decorar isso, né, que é assim, Brasil do lado esquerdo do peito, Flamengo do lado direito, né, para quem é flamenguista. Né, então, por meu caso, que não sou flamenguista, sou atleticano, não ia gostar desse vermelho e preto aí do lado direito, né, preferia branco e preto aí. Então, na prática, isso é uma forma de gravar, mas às vezes é melhor vocês olharem como está desenhado lá no aparelho, ao invés de tentar gravar isso daí. E lembrar que as cores escuras estão sempre para baixo, quer dizer, entre o verde e o amarelo, se os dois estão do lado esquerdo do peito, a cor mais escura, que é o verde, fica no pé. As cores mais escuras ficam para baixo, tá? Vermelho e preto, se eles estiverem do lado direito, a cor mais escura fica para baixo, fica no pé, que é o preto, tá? Então tem gente que decora isso daqui para ficar mais fácil, mas geralmente vem escrito também ali no eletrodo, né? Só que vem escrito em inglês, né? Então geralmente vem escrito R, né? Que é right, que é direito, left, que é pé, então RL. Right, left, né, pé direito. Então, geralmente vem escrito em inglês, esse que é o grande problema, que às vezes o pessoal não vê as letrinhas e não entende que é isso daí. E aí a gente coloca, né, o eletrocardiograma, liga a máquina,
Nesse caso aqui é um aparelho que depende de colocar uma caneta, alguns já vem montado a caneta, alguns não precisam de caneta, esse daqui é um aparelho a caneta, tá? E a gente coloca o papel no aparelho, e lembrando que o aparelho, ele vai desenhar nesse papel, é um papel já todo milimetrado, de 1 em 1 milímetro, tá? E geralmente, quando eu coloco aqui, eu tenho que escolher algumas coisas que são importantes. Duas coisas são muito importantes. A velocidade, o que é velocidade? A velocidade com que o papel vai correr. Esse papel pode correr bem rápido, como 50 milímetros por segundo, mas padrão, vocês vão utilizar, sempre que não souber o que vai fazer um eletropadrão e estiver perguntando para vocês, vocês vão escolher 25 milímetros por segundo, tá? Essa é a velocidade padrão que a gente utiliza no elétron, tá? Então, 25 milímetros por segundo. Isso significa que a gente vai passar em 1 segundo, vai desenhar 25 quadradinhos, né? Aquela linha vai desenhar 25 quadradinhos, porque cada quadradinho tem 1 milímetro, né? Então, são 25 milímetros por segundo. Quando tiver na dúvida também sobre o ganho, sempre comece com o ganho N. N é normal, tipo assim, não é nem muito grande, nem dobrado, nem diminuído. A gente só vai utilizar esses outros aqui, N sobre 2, quando não tiver o desenho cabendo na tela, ou 2N quando está muito pequenininho. Na prática, eu vou utilizar sempre N, tá? Então, o ganho você vai escolher N e a velocidade 25. Isso é muito importante gravar essas duas informações, porque é assim que se interpreta um eletro normal, um eletro padrão, tá? Então, a gente sempre vai escolher o ganho como N e a velocidade em 25. O modo pode ser automático ou manual, aqui eu estou orientando a fazer automático, você aperta o botão segue nesse aparelho aqui, ele vai traçar o eletrocardiograma, tá? E se você quisesse traçar um eletro de alguma coisa específica, você poderia fazer ali, escolhendo a derivação. Mas basicamente o que vocês têm que entender de traçado de eletro são essas coisas, que tem que colocar no local correto, uma troca de eletrodos aqui vai dar uma interpretação toda errada, tá? Então, colocar os eletrodos corretamente, isso eu sugiro que toda vez que vocês forem fazer um eletro em um hospital, quem nunca fez, pegue para fazer, você colocar os eletrodos para você aprender, tá? E depois você vai traçar o eletrocardiograma, tecnicamente, se o paciente chega com suspeita de infarto, por exemplo, a porta eletro, que é o tempo entre o paciente chegar no hospital e traçar o primeiro elétrico e ser interpretado é de 10 minutos, ou seja, eu tenho pouco tempo, então eu tenho que treinar mesmo, tá? Então, 25 milímetros e N são as informações importantes aí para vocês, ok? Dessa parte de traçar um eletrocardiograma, deu para entender bem? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar sobre isso daí? Se ninguém perguntar nada, a gente passa para próximo tópico aí. Ok, parece que Vitor está querendo perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Boa tarde, professor. Só para confirmar, o verde e o preto fica para baixo, não é isso? Você disse os mais escuros? Isso, exatamente. O verde fica no pé e o preto também fica no pé. O verde do lado esquerdo, né, que é o lado esquerdo é Brasil, e o lado direito Flamengo, ok? Tem isso daí, esse material, Entendi, obrigada. esse material de eletrocardiograma, esse que eu acabei de mostrar para vocês, eu disponibilizei lá no grupo, tá? Quem se inscrever no grupo lá do Classroom, vai ter esse material, tá lá para vocês. Na criança é a mesma coisa, certo, alguém está obrigada. perguntando aí se muda alguma coisa na criança? Absolutamente não.